Muito boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu não sei qual desses horários que você vai estar acessando essa informação espiritual, mas eu quero te saudar com a paz do Senhor, que o poder do Espírito de Deus possa revigorar todas as suas expectativas, que você tenha uma mente focada na presença do Espírito de Deus. Queridos irmãos e ouvintes, eu venho com imensa satisfação nesta noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Eu não sei qual desses horários você vai se acessibilizar, mas eu gostaria de deixar uma palavra muito, mas muito atencionada. Você deverá prestar muita atenção, porque é algo de Deus para a sua vida. Mateus 24 e no versículo 40. Mateus 24 e no versículo 40. Eu gostaria que você desse muita atenção, porque isso envolve a nossa vida. Jesus disse assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu vou ler outra vez. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Meus irmãos, olha o teor dessa palavra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada a uma e deixada a outra. Isso é uma profecia saída da boca do Senhor Jesus sobre algo que ainda não nos aconteceu, como muitas outras coisas que ele profetizou já aconteceu, outras estão acontecendo, mas esta ainda não aconteceu. Apesar dela não ter acontecido, eu gostaria de perguntar: você gostaria de acreditar nisso? Que ela irá acontecer? Que Jesus Cristo não equivocou quando ele disse essas palavras? Então abra o seu coração, que eu quero introduzir uma palavra sobre as profecias da vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja. Querido Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra, Jesus. Não deixe que essa palavra fique no aleatório, mas que esta palavra possa alcançar vidas, ó Pai. Que ela toque no profundo de cada coração, de cada ouvinte que vai ouvir essa palavra até no final, e que a bênção do despertamento do Senhor possa tomar essas pessoas por completo, para que elas sejam partes, ó Pai, deste evento que futuramente irá acontecer, a qualquer momento irá nos acontecer. Meu Deus, fale pela minha fraca pessoa e faça com que essa palavra sirva de alerta, meu Deus, para todo aquele que está desapercebido, e também que conforte aquele que está na expectativa, aguardando o episódio, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada o teu precioso nome. Esse assunto aqui, meus irmãos, muito nos interessa, porque, como eu já te falei, é uma profecia do Senhor Jesus que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Quando Jesus, naquela última semana de vida, chorou sobre a cidade de Jerusalém, ele profetizou que a cidade seria cercada, sitiada,
e que a cidade seria destruída. E as pessoas não acreditaram. Quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, veja só que pedra, que edifício, olha que templo, porque ali tinha pedra que pesava 5 toneladas, tinha pedra que pesava 50 toneladas, e uma delas foi encontrada recentemente em Jerusalém, que pesa 450 toneladas. E os discípulos disseram: Senhor, olha só que edifício, que pedra, que construção. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E as pessoas não acreditaram. Porém, no ano 70 da era cristã, o general Tito cercou Jerusalém, sitiou a cidade, a rodeou de tranqueira, exatamente aonde Jesus Cristo tinha falado, que a cidade seria destruída, e ela foi destruída, e não ficou pedra sobre pedra. Tudo que Jesus Cristo profetizou aconteceu, e há coisas que estão acontecendo agora no presente tempo, porque Jesus Cristo diz que quando tivesse chegando aquele dia, no mundo estaria acontecendo guerra, rumores de guerra, e pestes e fome, e violência e desamor. Enfim, depois você leia melhor o capítulo 24 para você conhecer as profecias. E nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias no tempo atual. Nós estamos vivendo a profecia bíblica. E há uma profecia ainda, que eu te passei, que ainda não aconteceu, mas que ainda está para acontecer, que se refere ao arrebatamento da igreja. Jesus Cristo diz que naquele dia estará 2 pessoas no campo, será levado uma e deixada a outra. Ele diz que 2 pessoas estariam moendo no moinho, seria levada uma e deixada a outra. Vai haver um rapto, um sequestro de muitas pessoas na face da terra. Pessoas que serão arrancadas da terra antes que venha a grande tribulação, que ele também profetizou que vai acontecer, e cujo cenário já está preparado no mundo todo. O avanço da tecnologia, o modernismo da ciência, a evolução da ciência, o progresso da ciência, o cenário já está preparado em nível mundial para começar a grande tribulação. O anticristo com certeza já está aí pronto, e brevemente o mundo vai conhecê-lo ou não reconhecerá, porque é necessário que a humanidade fique cada vez mais cega para que tudo se cumpra, mas as coisas estão aí. Porém, Jesus abriu nossos olhos e disse: vigiais, porque estas coisas, quando estiverem acontecendo, é porque está chegando o dia da vossa redenção. Haverá, a qualquer momento, em todo o planeta, simultaneamente, o arrebatamento daqueles que são de Cristo. A proporção de subida chega até nos alarmar. Não sabemos se dessas 2 pessoas que estão no campo, uma é salva e outra não, ou se as 2 aparentemente são salvas, só uma vai subir. Nós não sabemos se essas 2 pessoas que estão no moinho, se uma é serva de Deus e outra não é serva de Deus, ou se uma é serva de Deus ou a outra pensa que é serva de Deus. Só sei que estarão 2, um será tomado e o outro será deixado, para que haja inclusive testemunho do desaparecimento. Sempre sobre uma pessoa dizendo: fulano estava do meu lado e de repente sumiu, para que haja o testemunho, aquela que sobrou do desaparecimento. Porém, com o rapto dos salvos, dos verdadeiramente salvos, o Espírito Santo também será retirado da terra. Nesse exato momento, o coração de muitos vai se endurecer e o evangelho não será mais recebido com facilidade, aliás, nem crerão mais, porque hoje é fácil as pessoas crer devido à ação do Espírito Santo que está na terra e convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Hoje, quando eu prego, você prega, quando os outros pregam, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando nos corações e facilitando a conversão e o arrependimento. Mas quando começar o arrebatamento, quando se der o arrebatamento, também o Espírito Santo não estará mais na terra, aí os corações humanos que já estão endurecidos
se tornarão mais duro do que havia sido antes, se tornarão mais duro do que a rocha. Os corações já estão endurecidos na face da terra, mas se tornarão petrificados. O amor que está desaparecendo, está esfriando, naquela época vai congelar a situação na terra, vai ficar muito difícil. Então esse assunto do arrebatamento muito te interessa, sabe por quê? Porque não convém que você fique fora do arrebatamento. Não convém que você durma, cochile ou pare de vigiar e aquele dia te apanhe de surpresa. E quando você pensar em vigiar, vai ser tarde demais. Eu creio que vai acontecer o arrebatamento, porque tudo que Jesus profetizou aconteceu. Então as outras coisas também vão acontecer. O arrebatamento que falta acontecer, ele já está às portas. Eu creio que Jesus Cristo realmente, particularmente, vai voltar para buscar o seu povo, porque antes dele morrer na cruz, na despedida com os discípulos, ele falou que isso ia acontecer. Apesar de eu conhecer de cor e salteado, eu poderia citar de memória falando os versículos, eu quero que você receba essa palavra e anote os versículos que nós vamos ler agora, para que você vai confirmando o que Jesus Cristo diz e que com certeza vai se cumprir de maneira trágica para muitos e de maneira feliz para aqueles que estão avisados e que estão esperando. Eu creio no arrebatamento porque ele é a despedida. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus de Cristo diz o seguinte, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus Cristo, ele não somente, mas em particularmente vai voltar para buscar as pessoas que ele ama e que também o ama de verdade, para estar com ele para sempre. Se ele prometeu que ele foi preparar lugar, então nós estamos aguardando que ele volte para buscar, que as moradas, que eu creio eu que já estão preparadas, são um arrebatamento que vai se dar na volta de Jesus Cristo. Portanto, é ele que vai buscar o seu povo, é ele que vai vir buscar aqueles que são seus. Então Jesus Cristo irá voltar. E eu creio que isso se dará dessa maneira infalivelmente, porque aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que nós lemos, no versículo 42, Jesus diz assim, após avisar que um será deixado e outro seria levado, ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Ninguém sabe a hora, mas ele mandou vigiar. Você não sabe que hora há de vir o vosso Senhor, ou seja, Jesus Cristo vai voltar para aqueles que o considera como Senhor e que o serve como servos, ou de Jesus Cristo, aonde ele é Senhor, aquele que ordena, aquele que manda, e nós como seu súdito, aqueles que servem, ele diz, vigiais, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo não virá para pessoas a quem ele não é Senhor. Ele vai vir para as pessoas de quem ele é Senhor. Se a pessoa não entrega a vida para Jesus, não sujeita a ele, não o recebe como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, então essa pessoa não tem Jesus como Senhor. Então ela também não é serva de Deus. Jesus Cristo não vai voltar para quem não é servo, ele vai voltar para os servos. Esta palavra que ele está dizendo é para os servos. Vigiais, pois que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo é teu Senhor, meus irmãos. Então continue servindo e prestando atenção, porque ele vai voltar para servos. O mundo não verá quando Jesus voltar, porque ele vai vir primeiramente oculto na nuvem dos céus.
ele vai vir para os seus servos. O arrebatamento vai acontecer na terra e quem não é servo de Deus com certeza vai ficar. Aqueles que dizem ser servos, mas não obedecem, eles também vão ficar. Jesus até falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Aqueles que dizem servo e não são, também ficarão. E aqueles que estão desviados, também ficarão. Jesus Cristo virá como Senhor dos servos, para levar os servos para os que são verdadeiramente servos. Então quem não é servo não vai ver Jesus voltar. E a volta de Jesus está dividida em duas partes. Uma em oculto, que é essa que ele virá para liderar o arrebatamento da igreja. Depois a outra volta, já já você vai ver isso, a volta visível para combater o anticristo, a besta e o falso profeta. Então nesse momento, qual que tem que ser o fator da vigilância? O segredo que ele nos compartilhou, de sabermos que ele não virá para todo mundo. Eu creio que você está entendendo. Ele virá somente para servos e servas que estão esperando a sua vinda e que está vigiando por causa disso. Jesus Cristo, naquela noite de quinta-feira, ele fez uma oração. E eu creio que ele vai voltar para arrebatar os seus servos por aquilo que ele disse na oração. Está no Evangelho de João, capítulo 17. Olha comigo lá, por favor. No versículo 24. Estou pegando o meio da oração de Jesus Cristo, quando ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus Cristo orou ao Pai, colocou esse desejo, disse: Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que esteja comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que me deste antes da criação do mundo. Quem acredita em Jesus sabe que ele existe desde a fundação do mundo. Muito antes do nosso planeta existir, do universo existir, ele já existia. A pessoa que crê nisso, ela tem Jesus como único Senhor e como único Salvador. E ela se deu para Jesus Cristo pela vontade do próprio Deus, como Jesus Cristo orou aqui. Aqueles que me deste, eu quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo. A pessoa foi tocada pelo Espírito de Deus, se entregou para Jesus, está vigiando e aguardando esse dia. E Jesus Cristo quer que esses servos e servas estejam com ele para ver a sua glória, para compartilhar o status que ele tem, os benefícios que ele tem, a autoridade que ele tem, ao ser que é aquele que domina sobre tudo. Ele quer que as pessoas que se entregaram a ele, pela vontade de Deus, que foram tocadas pelo Espírito de Deus, que se renderam, Jesus Cristo está dizendo: eu quero que aonde eu estiver, essas pessoas também estejam comigo. Se Jesus Cristo tivesse dito isso na noite de quinta-feira, e tivesse morrido na sexta, como que de fato aconteceu, e se ele tivesse continuado morto sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça até hoje, se ele não tivesse ressuscitado, então eu não acreditaria no arrebatamento. Eu diria: é impossível, ele está morto. Mas Jesus Cristo, ele não apenas prometeu que iria fazer isso, ele morreu sim, na verdade. Ele foi sepultado, sim, é verdade. Ele foi colocado dentro do sepulcro, de uma gruta, e colocaram até uma pedra na entrada do sepulcro. Todo mundo viu isso. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi morto, Jesus Cristo foi sepultado. Mas se ele continuasse sepultado, eu não acreditaria no arrebatamento, não acreditaria na sua volta. Mas eu acredito que ele vai voltar, ele vai nos arrebatar, porque no terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória e está vivo até hoje.
Pessoas que estavam ali viram Jesus ressuscitado e conviveram com ele e puderam compartilhar com ele da sua ressurreição durante 40 dias aproximadamente. E eu creio que isto vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, porque ele havia dito: se eu for e vos preparar lugar, então eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, que vós estejais também. Então ele havia colocado a condição: se eu for, é necessário que ele tenha ido e que haja testemunho que tivesse visto isso. É necessário que ele apenas não ressuscitou. Porque se ele tivesse vivo, ressuscitado, já era algo tremendo, maravilhoso. Mas ele teria que subir e ele teria que ir ao céu. Ele diz: eu vou preparar lugar, e se eu for... Então, quer dizer, era necessário que ele fosse. Vamos ver se ele foi mesmo? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ler desde o versículo 1 até o 11. Está escrito assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com ele, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: que de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando com os olhos fintos aos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele colocaram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Eu creio que ele vai voltar. Ele foi preparar lugar, ele foi realmente. Se ele tivesse naquela hora subido no Monte das Oliveiras e dito para os discípulos: me traga aqui um jumentinho, eu vou pelo mundo agora, estou indo preparar lugar para vocês. Se o evangelho tivesse dito que Jesus saiu com um jumentinho, eu ia falar: isso aí não volta não. Se ele tivesse saído montado no camelo, eu ia falar: não vai voltar nunca. Foi para outro lugar, foi para outro país, mas ele não foi para outro lugar, ele não foi para outro país, ele foi para aquele lugar de glória, aonde ele foi coroado, recebido com todo o poder no céu e na terra. E se ele foi, ele já preparou o lugar, ele vai voltar para buscar o seu povo. E os anjos disseram, aqueles varões de branco, 2 se puseram junto dos apóstolos, 2 anjos disseram: vocês estão olhando para o alto porque um dia ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Mas quem vai ver ele voltar? Os servos. Essa palavra foi dita para os servos e não para pessoas do mundo. Nós vamos ler mais um pouquinho, porque essa teologia do arrebatamento da igreja, ela é mais detalhada pelo apóstolo Paulo. Para você compreender como que vai ser o arrebatamento, já que há a certeza absoluta que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, vamos ver os detalhes do arrebatamento.
O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e no versículo 51, ele escreveu assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. O que ele falou aqui? Nem todos nós vamos morrer. Nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Ou coloca a tua mão assim sobre o seu próprio corpo e diz assim: um dia esse corpo vai ser transformado. Tome posse disso, meus irmãos. Todos seremos transformados, todos. Continuando aqui. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Esse nosso corpo hoje é corruptível, por quê? Porque ele fica doente, porque ele se machuca, porque ele apodrece, ele morre. Esse corpo é corpo corruptível, não apenas pelos desejos do próprio corpo. Quanto aqui se fala corpo corruptível, significa um corpo que morre, um corpo que apodrece, um corpo que se corrompe, um corpo que pode ser comido pelos vermes, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, porque o corpo não vai mais apodrecer, o teu corpo não vai mais machucar, o teu corpo não vai mais sentir dor, o teu corpo não vai mais sangrar, o teu corpo não vai mais criar verme ou doença, o teu corpo não vai mais ter vírus. Tudo que é corruptível vai sair e o corpo vai se revestir de incorruptibilidade. Visto que é mortal, esse corpo que é mortal, ele vai se revestir da imortalidade. E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Quer dizer que a morte vai ser derrotada e você não vai mais morrer. Esse corpo um dia vai ser transformado para nunca mais morrer. Eu quero ler com você agora um outro trecho na outra carta, onde ele fala do rapto, do sequestro, do arrebatamento. Vamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme, Deus os trará a trazer com ele. Olha que coisa, os que dormem, os que morreram, os que dormem. Eu vou ver as pessoas da minha família que morreram, os irmãos em Cristo. Assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Eu não quero fazer nenhum tipo de agressão, mas é os que dormem em Jesus. Não é os que dormem em Buda, não é os que dormem em Maomé, não é os que dormem em Pedro, ou em Paulo, ou em Maria. Deus vai tornar a trazê-lo aos que em Jesus dormem, aos que morreram em Cristo, aos que entregaram as suas vidas para Jesus. Mas nós vimos ali que nem todos dormiremos. Seremos todos transformados. Vamos ler isso, versículo 15. Dizendo, pois, essa pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Os vivos, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não iremos antes dos que já dormem. Os que dormem em Cristo. Versículo seguinte, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Atenção, de novo, ênfase. Deus só vai trazer quem é de Jesus
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se a pessoa não for de Cristo, ela está fora do arrebatamento, está fora dessa primeira ressurreição. Ele escreveu ainda no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre. Falta o arrebatamento. Nós estamos vivendo a época do arrebatamento. Nós estamos vivendo a profecia viva. Nós estamos contemplando com nossos olhos aquilo que Jesus Cristo afirmou que iria acontecer um dia no mundo e está acontecendo na nossa geração. Tudo se cumprindo fielmente. Está aí a palavra, o servo e a serva de Deus. Essa palavra poderosa que o Espírito Santo está mandando para você, meu amado, minha amada. Não pare de vigiar. Não desista da sua caminhada. Não fique no meio do caminho. Não volte para trás de maneira nenhuma. Não escandalize. Continue em frente, apesar de toda luta que estiver à sua volta diante de você. Porque é certo que Jesus vai começar o arrebatamento do seu povo a qualquer momento. E será algo tão rápido. Amados e amadas, escute só. Será num abrir e piscar de olhos que nós seremos transformados e arrebatados. Por que tão rápido no abrir e piscar de olho? Porque o abrir e piscar de olho é mais rápido do que um segundo. Hoje, quando o ser humano se desvia do Senhor Jesus e vai para o mundo, e pinta e borda, e depois pega AIDS, ou então desenvolve um câncer maligno, ou então é atropelado e não morreu na hora, então leva um tiro antes de acabar de morrer, porque tem aqueles minutos, aqueles segundos de meditação, feito aquele ladrão que morreu na cruz ao lado direito de Jesus. A pessoa morrendo, hoje é possível, a pessoa, ô Senhor, eu estou morrendo, tenha pena de mim, perdoa todos os meus pecados, eu te recebo como meu Salvador. Deus me livre, meus irmãos, de fazer isso. Apesar que Deus salva quem faz isso no fim da sua vida, mas eu vou dar para o Senhor aquilo que eu não tenho mais. Se eu não tenho mais vida, eu vou dar para Jesus a minha vida quando eu estou morrendo. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho vida. Na hora que eu estou morrendo, eu quero dar a minha vida para Jesus, dar meus últimos segundos. Bom, mas mesmo assim, Deus é tão bom que Ele ainda ouve a oração do pecador agonizante. E Ele ainda perdoa e salva. Mas no arrebatamento não haverá essa possibilidade. Aí ela pensa que na hora do arrebatamento não vai haver essa chance, porque vai ser uma fração de segundo, mais rápido do que um segundo, num abrir e piscar de olho. Quantas vezes você pode piscar os olhos em um segundo? Então, quando se der o arrebatamento, um será tomado, o outro será deixado. Aquele que viu o outro, de repente, sendo transformado, está aqui do meu lado. De repente eu olho, essa pessoa está sendo transformada, ela começa a glorificar a Deus, vendo o corpo da outra sendo corruptível, transformado em corpo incorruptível. Eu vejo essa pessoa se revestindo de mortalidade, a última trombeta vai tocar, eu estou vendo isso. Aí quando eu penso assim, poxa, eu não estou. É melhor eu me arrepender, é melhor eu reconciliar, é melhor eu entregar minha vida para Jesus. Quando eu começar a ter esse raciocínio, aquela pessoa já foi arrebatada num abrir e pescar de olho. Você está entendendo que o arrebatamento não existe possibilidade de arrependimento final no momento em que estiver acontecendo? Não é como a morte agonizante, que ainda dá tempo, dá um segundinho de pedir perdão, o avião caindo, a pessoa ainda tem direito de orar e dizer, meu Deus, o avião vai cair, eu peço perdão dos meus pecados. Tudo isso é possível na hora da morte, mas na hora do arrebatamento não, porque na hora do arrebatamento só existe uma possibilidade, e agora é você vigiar e orar. Quanto mais você vigiar e orar,
e ficar com seus olhos abertos, mais certeza você vai ter que quando a trombeta tocar, você vai subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Vigiai e orai. Quanto pastor, quanto pregador, e aonde? Quando e aonde? Evangelho de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17 de Lucas. E o versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão junto moendo, uma será tomada e outra será deixada. Você queria saber quando? Vai ser de noite e vai ser de dia. De noite é aonde na parte da terra for noite, e de dia, aonde na parte da terra for dia. Há pouquíssimo tempo, a humanidade tem o conhecimento de quanto é dia aqui e é noite ali. Há pouco tempo a humanidade tem esse conhecimento. Esse evangelho está escrito há tanto tempo, Jesus Cristo disse isso naquela noite. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, porém uma será tomada e outra será deixada. E no trabalho, no moinho, não é de noite, é de dia. Trabalha no campo, é de dia. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ninguém fica no campo à noite, é de dia. Quando? De noite para uns e de dias para outros. Vai acontecer simultaneamente no mundo inteiro. E os discípulos perguntaram, no versículo 37, aonde, Senhor? E ele lhes disse, aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ele está falando de arrebatamento. Que corpo é esse então que ele está falando? O corpo é o corpo da igreja. Aonde vai se dar o arrebatamento? O corpo da igreja. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar firme na casa do Senhor. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O nosso corpo é também o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja também. Se eu estou ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, se eu faço parte desse corpo, eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, o meu próprio corpo é a igreja, o templo do Espírito Santo. Então, aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Que águias que ele está falando? Se refere aos anjos de Deus, que como águias virão. E a própria igreja vai receber asas como que águia. É uma linguagem figurativa, ilustrativa, mas que fala que iremos voar acima das nuvens, seremos buscados pelas águias, os anjos. Quero que você leia comigo o livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 14 para você entender isso. O capítulo 12 de Apocalipse fala toda a história. Depois você lê esse capítulo inteiro. É um resumo de tudo. Fala da fundação do mundo, fala do Estado de Israel, fala do Cordeiro, fala do nascimento de Jesus, da tentativa do diabo de matar quando era pequeno, fala dele como rei, fala dele como que aquele que se assentou com Deus, fala dele como aquele que vai voltar para buscar o seu povo, fala da batalha no céu, a queda do diabo, a queda dos anjos. O capítulo 12 é o resumo de tudo. Fala inclusive do arrebatamento da igreja e fala do início da grande tribulação. Então eu quero que você veja aqui o versículo 14 do capítulo 12 do Apocalipse. Versículo 14.
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, a igreja, ela vai receber asas como águia, e vai ficar no lugar fora da vista da serpente por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que é o tempo que nós vamos ficar nas nuvens dos céus, na presença do Senhor, enfrentando o tribunal de Cristo, para que cada um receba a recompensa, o galardão, pelo aquilo que fez aqui na terra em favor do Evangelho, enquanto estava no mundo. E aqui no tribunal de Cristo, ele vai receber a recompensa, o açoite ou a vergonha, mas não vai perder a salvação. 3 anos e meio ali na nuvem do céu, um tempo, 2 tempos e a metade do tempo, e aqui na terra acontecendo a grande tribulação. Eu não quero ficar nesse mundo. Aonde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Foi dada à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar. Qual é o lugar da igreja? Qual é o lugar dos salvos? Ao lado de Jesus Cristo. 2 asas como que de grande águia, para ir naquele que é o seu lugar, para ficar fora da vista da serpente. Aqui na terra não vai ficar nenhum salvo, não. Todos os salvos serão arrebatados e ficarão fora da vista da serpente, quanto aqui na terra o Satanás e a serpente vai estar promovendo a pior tribulação que a humanidade já viu. Dias terríveis, Jesus Cristo afirmou, se aqueles dias não fossem abreviados por causa dos escolhidos, nenhuma carne sobraria. Então dias terríveis estão preparados. Então veja, a profecia para se cumprir do arrebatamento da igreja, e ao mesmo tempo que a igreja subir com asas como águia e ir para o seu lugar e ficar fora da grande tribulação, no mesmo instante em que a igreja e os salvos receberem o arrebatamento, na mesma hora que na terra começa a pior tribulação de todos os tempos. E isso está para acontecer a qualquer momento, meus irmãos. Ou você vai subir e estar nas nuvens do céu com o Senhor no arrebatamento, ou você vai ficar para a grande tribulação. Uma dessas coisas deverá acontecer com você. Ou a subida, ou você será deixado. Ou você estará entre aquele e aquela que é tomado, ou você está entre aquele e aquela que será deixado. Ou você estará nas nuvens dos céus, entrando no gozo do seu Senhor, na alegria do teu Senhor, ou você estará aqui na terra, entrando na tribulação que o anticristo vai promover aqui na terra. De modo que nós estamos avisados, já está tudo profetizado, só vai ficar quem realmente não vigiar, só quem realmente não for de Cristo. Por isso que quando a gente insiste com a pessoa, você tem que entregar sua vida para Jesus e receber Jesus como Salvador, isso não é retórica, nem é argumento para fazer alguém mudar de religião. É porque se ela não estiver em Cristo, ela não ressuscitará. E se ela não estiver em Cristo, se ela não for de Cristo, ela não estará incluída no arrebatamento da igreja. Quando alguém prega o evangelho e diz, você tem que receber Jesus como Salvador, é para o teu próprio bem, é para o seu próprio interesse, porque quem não for de Cristo não será salvo. Os que estiverem em Cristo, mesmo os que estiverem mortos, mesmo os que morreram, eles não ficarão aqui para a grande tribulação. Deus poderia, não poderia? Já está morto mesmo? Está no pó da terra mesmo? Os seus cadáveres morreram salvos. Já foi consumido o cadáver, deixa lá o corpo, já virou pó, voltou para a terra, voltou para o barro, já desintegrou, já desapareceu.
vão levar só os vivos. Mas Deus não quer nem que os cadáveres dos salvos passem pela grande tribulação. Vai ser algo terrível. Deus não quer que o anticristo pise no pó dos cadáveres do salvo. Por isso que antes que o anticristo comece a governar, antes que o mundo comece a viver a grande tribulação, até aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão rapidamente para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E depois nós que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, num abrir e piscar de olhos, sem chance para que o retardatário se arrependa de última hora. Qual é o segredo? Vigiar e orar. Qual é o segredo? Ser de Jesus Cristo, só de Jesus Cristo. O anticristo, ele não vai pisar no cadáver daqueles que são salvos. O anticristo não vai ter o gostinho de pisar na sepultura de nem o salvo, nem o pó, nem no cadáver, nem nada. Deus não vai dar esse gostinho para o diabo. Ele prometeu que realmente vai tirar os salvos da grande tribulação. Ele prometeu que os servos não ficarão na grande tribulação. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugares. Ele não apenas quer nos livrar da grande tribulação, ele quer que a gente fique no melhor lugar que existe, no nosso lugar. Aonde que isso vai acontecer? Aonde estiver o corpo vai se ajuntando nas águias. Quem vai ser arrebatado? Quem faz parte do corpo de Cristo? Quem é o templo do Espírito Santo? Quem é a igreja do Deus vivo? O corpo que foi transformado já hoje no templo do Deus vivo. É esse corpo que vai ser agora transformado de uma maneira incorruptível, de uma maneira imortal, à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Ele diz: eu vou subir, e se eu for, eu vou vos preparar lugar. E aí quanta gente para pensar que já tem quase 2000 anos que ele falou isso, quanta gente para pensar que ele disse isso há tanto tempo atrás, então a gente começa a ter a certeza absoluta de que esses dias está mais próximo do que nunca. Não vai haver possibilidade alguma de tardio para o arrependimento, para alguém se incluir no arrebatamento. A possibilidade de arrependimento é dada agora, meus irmãos. Quando você está ouvindo essa palavra, quando Deus, endereçado na sua salvação, Ele envia a palavra para te acordar, para você parar com crendices, com religiosidade, com tradições religiosas, para parar com tudo isso, parar com as lendas, com os mitos. Aqui está uma palavra pura para você entender como que alguém pode ser salvo. E como que alguém, mesmo no sendo salvo, pode ainda desfrutar da salvação. E como que os salvos serão arrebatados. Deus deixou tudo muito claro. É para aqueles e aquelas que são de Cristo. Os budistas vão ficar, os maometanos vão ficar, os hindus irão ficar, os kardecistas irão ficar. Desculpe, não leve a mal não. Aqueles que não têm Jesus como único Salvador, estão toda hora recorrendo a outros mediadores, mediadora, irão ficar. Porque só vai ter esse privilégio quem é de Cristo 100%. Eu não vou pegar o meu coração e dar 50% para Jesus e dar 30% para Maria e 20% para o Pedro, não. Só para quem é 100% de Jesus Cristo. Aleluia. Só vai ressuscitar e só vai ser arrebatado quem é 100% de Jesus Cristo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Isso quer dizer 100%.
100% de Jesus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Maria vão ressuscitar depois. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Kardec ressuscitarão, mas é depois. Depois do milênio. Ressuscitarão para o juízo. Os que morreram em qualquer outra pessoa ressuscitarão depois do milênio. E eles vão participar da ressurreição do juízo. Eu estou fora. Eu estou fora. Aliás, eu já escapei do juízo. Eu não irei para julgamento. Sabe por que eu não vou para julgamento? Porque eu já fui absolvido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou livre de toda condenação e todo julgamento. Somos 100% Jesus Cristo. Se você também tiver Jesus 100%, só Ele, você vai escapar da condenação e vai escapar também da tribulação. Você vai ser incluído na ressurreição do justo e você vai ser incluído no arrebatamento dos salvos. Por isso, meu amado, minha amada, eu não quero que você mude de religião. Todas as igrejas, todas as religiões e todas as placas irão ficar. Inclusive a placa da igreja que eu sirvo vai ficar. Quando começar o arrebatamento, vai ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Deus vivo. É a igreja daqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Nenhuma placa de igreja, nenhuma placa de qualquer religião vai subir. É esta igreja aqui, ó, que vai subir. Você tem que pegar esse teu corpo e entregar ele 100% só para Jesus. Ser só dele. Se livrar de crendices e tradições religiosas e mitos que nem está no Evangelho. Olha, sem ofensa, meus irmãos, sem ofensa. Se você pedir para o padre te mostrar as coisas que ele ensina na Bíblia, ele não mostra, né? Mas é tradição, né? E você fala, então, padre, fica com a tradição porque eu vou ficar com a palavra de Deus. Leva a mal não. Mas só existe um só que salva. Só existe um só que perdoa pecados. Só existe um que morreu na cruz e só existe um que ressuscitou. Só existe um que subiu aos céus. Só existe um que recebeu todo o poder no céu e na terra. Só existe um que pegou na sua mão a chave da morte e do inferno. E só existe um que está preparando lugar. E só existe um que vai voltar. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus.